Escola Bíblica, nós estamos estudando o livro de Lamentações. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já havíamos visto o primeiro lamento e hoje, então, nós vamos dar início ao estudo do segundo lamento, a partir do capítulo 2. Então, vejamos lá. O segundo lamento, ele vai abranger o capítulo 2. E, da mesma forma que o capítulo 1, ele tem o verso 1 até o 22. E abrindo sempre a primeira letra de cada verso com uma letra do alfabeto. O que é que este capítulo nos reserva? Ele está falando a respeito das falsas profecias, dos falsos profetas, daqueles que falaram ao povo coisas que não eram da palavra de Deus. Então, ele está censurando os profetas. E ele, na verdade, diz que os responsáveis pelos problemas todos, pela desgraça toda, foram os profetas. Por quê? Porque eles entregavam mensagens falsas, mensagem de paz, mensagem de prosperidade, mas nunca falavam que o povo estava errado, que o povo estava pecador, que eles deveriam mudar o seu comportamento, um comportamento idólatra, um comportamento pagão. Eles estavam sendo insultados, injuriados pelo inimigo. Os verdadeiros profetas acabavam sendo injuriados, acabavam sendo insultados. Os reinos, então, que estavam agora sendo levantados, não faziam isso pela sua própria força, mas eles eram instrumentos que estavam sendo levantados para agir em nome de Deus, para agir aplicando uma punição, aplicando então o julgamento de Deus. Do verso 18 até o verso 22, o profeta fala então das lágrimas, das orações, aquilo que o povo até deveria ter feito e não fizeram. Então, depois de descrever tudo que estava errado, depois de descrever toda a retribuição deste pecado, dizendo que o povo devorou, que o Senhor devorou o povo, que o Senhor com fúria agiu sobre o povo, agora só restava uma coisa. Que coisa restava em relação a Deus e o povo? Jerusalém deveria suplicar. Jerusalém deveria falar a Deus pedindo perdão, pedindo que Deus relevasse todo aquele comportamento. Por quê? Porque ele deveria modificar o seu comportamento. O perdão não é dado porque se pediu perdão. Não, o perdão é dado porque houve manifestação no sentido de mudar um comportamento. Isto nós chamamos de arrependimento verdadeiro. Então, Deus, através de um arrependimento verdadeiro, ele poderia perdoar o povo. Ele poderia, então, ouvir a súplica. O Deus, que era um Deus de proteção, estava atacando. Havia levantado povos poderosos para atacar. Então, Jerusalém estava sendo alcançada pelo juízo de Deus. Quando ele fala das meninas dos teus olhos, a partir do verso 18, se o amado observar, está escrito assim: o coração do povo clama ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite. Não te des descanso, nem parem de chorar as meninas dos teus olhos.
as meninas dos teus olhos, na verdade, é a parte mais interna do olho. É uma parte escurinha, redondinha. Se o amado percebe, quando nós olhamos para uma pessoa, nós vemos o reflexo daquela pessoa nesta bolinha de dentro dos nossos olhos. E isso era chamada menina dos olhos. A menina dos olhos de Deus era quem? Era o povo. Porque quando Deus olhava, nos seus olhos, óbvio que Deus não tem olhos, mas é uma figura de linguagem, é poética. Nos olhos de Deus se refletiam as pessoas, o povo de Deus. Então, quando nós que somos meninas dos olhos de Deus choramos, então Deus que nos vê, que nos enxerga, que está olhando as nossas lágrimas, ele vai levar em consideração. Veja que ele está dizendo para chorar de dia e de noite. Então, é um tempo, tanto no dia, que é o dia de trabalhar, quanto de noite, que é a noite de refletir, é a noite de tristeza, é a noite de descanso. Em todos esses momentos, nós deveríamos chorar, clamar, orar, suplicar a Deus. Quando ele fala de vigília, levanta-te no 19, clama de noite no princípio das vigias. As vigias eram partes em que se dividiam a noite. Então haviam vigias diferentes em 3 períodos diferentes. Quando ele fala vigia da noite, ele não fala em qual vigia, ou seja, em todas as vigias. Isso significa dizer que o povo deveria usar a noite, em vez de descansar, clamar. E também, como ele não diz em qual vigia, significa dizer que cada vigia tinha um tempo certo. Significa dizer também que as lamentações deveriam ser feitas em intervalos fixos. Eles deveriam derramar o coração como água. Como assim, como água? A água era um bem precioso. E aqui o coração deveria refletir o que mais precioso tinha, que era o amor por Deus. Então, eles deveriam derramar o coração como se derrama água, ou seja, eles deveriam fazer uma oração sincera. Mais para frente, eles falam a respeito das pessoas que se arrastam pedindo comida. Tanto os adultos quanto as crianças foram deixadas de uma tal maneira que elas não tinham absolutamente nada para comer. E aqui, uma visão que choca bastante é quando você vê uma criança chorando de fome. Então, nesse momento, o profeta está dizendo a tamanha penúria, a tamanha dificuldade, o tamanho horror e sofrimento que o povo estava passando. A tristeza deveria ser uma exteriorização. Como eu disse agora há pouco, não é só dizer, chorar, falar, não. Você tem que se arrepender. Então, a tristeza era uma exteriorização de um verdadeiro arrependimento. Se eles se arrependessem e pedissem misericórdia, Deus lhes daria misericórdia após a punição viria de qualquer forma. O arrependimento aqui e o pedido de misericórdia, ele vai apenas diminuir o período de punição, mas a punição iria acontecer de qualquer forma. E também, após esse período de punição, com o arrependimento, haveria uma restauração. Nesse momento, nós vamos ver lá no finalzinho, quando o povo fala de que, aqui ó, no 20, vê o Senhor e considera a quem fizestes assim? Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços?
Então aqui o profeta está falando de quê? O povo tinha dificuldade de encontrar alimento. Então o que eles faziam? Eles se matavam ou matavam as crianças e comiam as crianças. Isto também vai acontecer num outro cerco. Este é o cerco que a Babilônia fez. Num outro cerco, cerco que os romanos fizeram lá em 70 depois de Cristo, também há menção de canibalismo, ou seja, as pessoas matavam os filhos e comiam os filhos. E ele volta a falar do vazio dos rituais dos sacerdotes, a profundidade do pecado, a profundidade do pecado pela falta de temor do Senhor. Então, neste caso, ele está dizendo que tudo o que estava acontecendo, todos os horrores que estavam acontecendo, eles eram consequência do pecado. Ah, mas os profetas falavam em sacrifício, os sacerdotes sacrificavam, mas este não era o sacrifício que o Senhor queria. O sacrifício que o Senhor queria era o sacrifício de obediência. A obediência é melhor do que sacrificar. Nós já vimos isso em outras passagens da Bíblia e não é diferente aqui. A destruição de moças, rapazes, crianças, punha um risco muito grande. Qual era o risco? Se moças e rapazes estavam sendo destruídas e se as crianças estavam sendo destruídas, qual era o futuro? Ou seja, o risco aqui era destruir o futuro da nação. Então, o futuro da nação estava visivelmente sendo destruído. Ninguém ousava criticar. Por que ninguém ousava criticar o Senhor? Porque todos sabiam que aquele julgamento era um julgamento justo. Eles só não agiram em tempo certo, mas era um julgamento justo. Nós começamos então agora o terceiro lamento. O terceiro lamento está no capítulo 3. Só que o capítulo 3 é um pouquinho diferente dos outros capítulos. Os outros capítulos, eles iniciam com uma letra do alfabeto e, portanto, nós temos 22 versos. Um verso para cada letra do alfabeto. Aqui nós temos 66 versos. Isto significa que nós temos 3 vezes para cada letra do alfabeto. A primeira parte deste terceiro lamento fala do lamento dos aflitos. E ele vai descrever tudo o que estava acontecendo até o verso 21, que é o objeto do nosso estudo hoje. Então ele fala, a tristeza do profeta em ver que Deus estava usando a vara do seu furor. Inclusive, estas varas eram as nações gentias. Estas nações gentias estavam sendo levantadas para punir o povo de Deus. Então, aqui, o instrumento de punição eram os gentios. E a punição era para purificação, além da punição. Então, o que nós encontramos nessa passagem do 1 ao 21 é o profeta explicando ou dando para nós a explicação de que aquilo que estava acontecendo não era ódio, raiva, furor, simplesmente sem razão de Deus. Não, muito pelo contrário, o que estava acontecendo era o juízo de Deus. Aquele juízo que havia sido previsto, aquele juízo que todos os profetas bons que falavam verdadeiramente em nome do Senhor estavam dizendo e ninguém prestou atenção. Então, isto agora estava acontecendo. Quando ele fala em minha carne e minha pele, ele está falando exatamente do povo da aliança. Os outros eram gentios. Minha carne, minha pele significa descendente. E os descendentes, naquele momento, ainda era o povo de Deus.
Ele fala de desgosto. Ora, qual é o desgosto tanto de Deus quanto do povo? O desgosto de Deus foi a desobediência. Foi ver que Deus fez tudo o que tinha que fazer, mais do que tinha que fazer, ele prometeu e realizou, ele dominou uma série de inimigos, o povo não teve que se preocupar com nada e eles não usaram de temor, de obediência para com Deus. Então, esse desgosto que Deus sofreu, agora é comparado a um desgosto do povo. Ou seja, a sobrevivência do povo não era lá o mar de rosas. Por quê? Porque esta sobrevivência não era agradável. Ela tinha um gosto amargo. É como se fosse um remédio que nós tomamos para nos curarmos de alguma coisa. Às vezes o remédio é amargo, às vezes o remédio é ruim, mas ele está servindo para curar alguma coisa. E ele está servindo para curar o quê? A rebeldia, a idolatria, a corrupção, o pecado. Ele fala em fechar o prisioneiro. Fechar o prisioneiro era muito comum, principalmente na Síria. Os prisioneiros eram fechados em lugares muito pequenos, onde não tinha muita coisa para fazer, não tinha como se movimentar, não tinha como agir. Então, eles eram fechados num lugar que era estreito. Esse lugar estreito, ele também vai simbolizar não só o cativeiro, a agressão, a punição, mas ele também significa uma tortura e significa que, como o lugar era pequeno, nem a oração subia para Deus. Ele fala de grilhões. Os grilhões eram grilhões de bronze, eram grilhões de pedras lavradas, eram grilhões fortes, eram grilhões pesados, eram grilhões que não dava para se desvencilhar, eram grilhões que oprimiam o povo. Então, Deus vai separar um povo que vai ser a sua vara, que vai ser a sua ferramenta para punir o povo. E este que é a vara de Deus, quem vai punir a Assíria, ou no caso aqui, a Babilônia, né? Para Jerusalém foi a Babilônia, eles acabavam por oprimir o povo. Tanto é que depois nós vamos ver que eles também tiveram que se explicar com o Senhor, porque eles foram além do que o Senhor tinha lhes dado. Deus se apresenta então agora como um animal selvagem, ele se apresenta como um urso, ele se apresenta como uma fera do campo. Estas feras, esses animais selvagens, quando se encontrava na natureza, quando alguém se encontrava uma fera desta, estava à mercê da fúria desta fera e não tinha muito o que fazer, porque o seu poder era grande. Né? Deus, então, ele se apresenta como um urso que rasga as suas vítimas, como um leão, como um tigre, uma onça, ou seja, um animal feroz, selvagem, que rasga as vítimas. Ele não só mata, mas ele rasga, ele destrói a vítima. Deus também se apresenta como um caçador que vai atingir todos os que estão sendo disciplinados, ele vai atingir com flechas mortais. O escárnio também era total. Eles escarneciam dos santos, eles escarneciam do Senhor. E agora os seus inimigos iriam escarnecer deles. Ou seja, é aquela aplicação da lei da colheita conforme a semeadura, daquilo que eles fizeram com os santos, com os justos, com os corretos, seria feito
para eles. Ele fala aqui de areia, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, no verso 16. Eles costumavam fazer uma forma de corrupção, de adulterar o alimento. Eles colocavam areia, pedrinhas, cascalho no meio da comida, no meio do alimento, para adulterar o alimento. Deus nunca lhes deu pedra para comer, mas agora ele estava lhes dando. E isso faz com que a gente lembre da parábola de Jesus, que diz que o pai, ele não dá, quando o filho pede pão, ele não dá pedra para o filho. Aqui, olha só, lá Jesus está explicando essa situação. Aqui o profeta está dizendo que ele vai colocar pedra, pedrinha, areia, cascalho no alimento. E isto vai significar que os seus dentes vão quebrar. Ele fala em absinto, né, e fel, né? Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e da amargura. Fel é amargura. O absinto e o fel eram produtos, substâncias de gosto muito amargo, muito ruim. Então, quando se fala de absinto e fel, nós estamos falando aqui dos símbolos de tristeza, de aflição e de pranto. Tristeza, e agora começa no verso 21 uma pitada de esperança, que é o que a gente vai ver no vídeo que vem. Entretanto, disso me recordo e, portanto, tenho esperança. Então, veja, agora nós temos uma transição. Eu estou falando de tudo que é ruim e agora existe uma luzinha, existe uma esperança atrás de tudo isso. Para quem e de que forma, nós vamos ver no próximo vídeo. Amém, amados? Bons estudos.